Mais um dia de depoimentos dos ararenses que estão morando no exterior, muito importante porque eles trazem informações a respeito de como que está o coronavírus, como que está essa pandemia que assola todo o nosso país. Roda aí. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos em Araras. Bom, aqui são 6 horas da noite, Houston, Texas. Texas fica no sul dos Estados Unidos, faz fronteira com o México. E diferentemente do que a gente está vendo na costa leste e oeste dos Estados Unidos, o Texas não foi ainda tão impactado pelo coronavírus. A gente tem um nível de infecção muito mais baixo e eu acho que a razão pela qual a gente não teve um impacto ainda tão grande é porque as autoridades aqui se moveram muito rapidamente para começar a impor restrições de contato social e porque Houston especificamente é uma cidade muito grande, a quarta maior cidade dos Estados Unidos, com mais de 6 milhões de habitantes, mas é uma cidade geograficamente muito esparramada, a gente tem muito espaço, muita área verde, as pessoas não andam muito na rua, todo mundo dirige, não se utiliza muito transporte público. Então a gente não tem muita aglomeração de pessoas, é diferente do que a gente vê em Nova York, Los Angeles, por exemplo. Então acho que isso acabou ajudando, fazendo com que a gente não tenha ainda um impacto tão grande. Os números estão subindo, mas não tão rapidamente como em outros lugares com mais aglomeração de pessoas. A gente está trabalhando de casa há 2 semanas, as escolas também estão fechadas há 2 semanas. Eu tenho uma filha de 10 anos e, na verdade, as escolas aqui se prepararam muito bem e migraram muito rapidamente para ensino através da internet. Ela continua com a mesmíssima carga horária que ela tinha, continua com contato com o professor, enfim, ela tem a programação muito parecida com o que ela tinha e é muito estruturado, então isso na verdade está funcionando bastante bem. Acho que as principais dificuldades são basicamente encontrar pessoas, a gente não pode encontrar com amigos, a gente pode frequentar parques, mas tem que ser só com gente da família que mora na mesma casa que você, a gente não pode encontrar ninguém, e quando a gente vai para um parque para pedalar, para correr, para andar, a gente tem sempre que manter 2 metros de distância. Os restaurantes todos fechados, só funcionam para entrega de comida e, de novo, eles só aceitam geralmente 3 pessoas entrando e tem que ter uma distância de 2 metros. E a grande dificuldade eu acho que é comprar comida. A gente tem muita dificuldade de encontrar comida fresca e às vezes a gente tem que rodar 3, 4 supermercados no mesmo dia para tentar encontrar tudo aquilo que a gente quer comprar, né? Então a gente tenta estocar o máximo possível de coisas tipo grãos e feijão, por exemplo, arroz, massa, pasta, mas comida fresca é mais difícil de encontrar. Enfim, a gente basicamente passa o dia todo trabalhando, tenta sair no final do dia. Agora a gente vai dar uma saída para, enfim, tomar um pouco de ar. Mas de modo geral, enfim, as coisas estão relativamente tranquilas ainda, mas a expectativa dos cientistas e das autoridades aqui é que o que a gente está vendo em Nova York se replique em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Eles acham que inevitavelmente isso vai acontecer, então está todo mundo se preparando realmente para o pior cenário. As empresas não devem voltar a trabalhar fisicamente nos seus escritórios antes de junho oficialmente, mas tem gente que acha que antes de setembro isso não vai acontecer. As escolas também não devem voltar até o ano escolar novo começar, que é agosto, setembro. Então, assim, tudo muito incerto ainda e a gente tentando, obviamente, se estruturar e lidar com o novo normal. Enfim, torcendo para que tudo se acomode da melhor forma e que se encontre uma solução, um remédio, uma vacina o quanto antes, porque sem isso vai ficar difícil a gente voltar para a normalidade que a gente conhecia, aquela normalidade que a gente conhecia realmente eu acho que vai mudar demais. Olá, meu nome é Amanda, eu sou ararense e atualmente eu moro na Espanha, mais precisamente na província de Toledo. E como todos vocês já sabem, a gente está passando aí por essa pandemia, né, que é o Covid-19, e infelizmente a Espanha ela é um dos países mais afetados da Europa. E isso nos colocou em estado de alarma no país e hoje nós estamos em quarentena, ou seja, estamos proibidos de sair da nossa casa, a não ser que seja mercado, farmácia ou até mesmo o hospital.
A polícia, no momento, ela está aplicando multa em quem sai de casa, que não possa provar, né, que esteja indo no mercado ou uma farmácia. Isso tudo para que as pessoas respeitem a quarentena. Isso porque os números aqui na Espanha estão crescendo todos os dias, assim, muito rapidamente, e isso é assustador. Hoje, dia 30, já estamos com mais de 85 mil casos positivos no país e com mais de 7 mil mortos aqui na Espanha, o que é muito complicado, né? Infelizmente, o número de contagiados já superou o que a unidade sanitária aguenta, então os médicos estão tendo que escolher quem atender, ou seja, estão tendo que atender pessoas que têm mais probabilidades de vida, e isso é muito triste, né? E para nós brasileiros, no caso imigrantes em geral, está sendo bem complicado a quarentena, porque estamos sem trabalhar, né? E a maioria de nós somos ou autônomos ou trabalhamos em subempregos, então ficar esse tempo sem trabalhar significa ficar sem entrar dinheiro em casa. Então, para nós é uma situação preocupante, porém sabemos e temos consciência que a quarentena é realmente necessária, né? Porque o vírus aqui se espalhou assim muito rápido, e esse vírus ele se espalha com muita facilidade. Então a quarentena é realmente necessária para que contenha o espalhamento desse vírus e para que a quarentena se acabe o mais rápido possível, né? E a nossa vida volte ao normal e podemos voltar a trabalhar e seguir a nossa rotina. E nesse momento, vendo tudo que está passando aqui, né, eu não consigo deixar de pensar que o Brasil ainda tem tempo de evitar que chegue nessa situação, né? Porque eu acredito que seja muito difícil perder um familiar com essa doença, porque você não tem como se despedir, você não pode chegar perto do corpo, você não pode fazer visitas no hospital, e o corpo é automaticamente levado para o crematório e você recebe as cinzas depois de uns dias, o que isso eu imagino que é muito triste, né? Então eu só faço um apelo, né, para os brasileiros, os ararenses, para que tomem muito cuidado, que evitem espalhar mais esse vírus, e se você pode ficar em quarentena, por favor, fique, né? Por você, pela sua família, pelos seus avós e também por outras pessoas, pelas famílias dessas outras pessoas, e para que isso passe o mais rápido possível, e se Deus quiser o Brasil vai sair praticamente ileso aí dessa situação tão complicada.